Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberto a presente sessão. Convido a senhora secretária para fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Edson Souza. Presente. Vereador Antídio Pedro Reis. Presente. Vereador Wilson José Porcíncula. Presente. Vereadora Lialda Lemos. Presente. Vereadora Sheila Dias. Presente. Vereador Éder Muraro. Presente. Vereador José Roberto Giacomossi. Presente. Vereadora Elizabeth. Presente. Convido a senhora secretária para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária do segundo ano legislativo da Câmara Municipal de Tijucas, realizada no dia 12 de maio de 2014. Aos 12 dias do mês de maio de 2014, às 20 horas, esteve reunida a Câmara de Vereadores de Tijucas, na Sala das Sessões, em seu edifício, a Rua Coronel Bischle, número 181. Havendo número legal, o senhor presidente invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente reunião. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Estando ausente, a vereadora Lialda Lemos, por motivo justificado. A ata seguinte foi lida a ata da sessão ordinária realizada no dia 8 de maio de 2014, sendo aprovada. O senhor presidente convidou a senhora secretária para fazer a leitura do expediente recebido. Lido o expediente, o senhor presidente passou para o grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores José Leal Silva Júnior, Éder Muraro, Luiz Rogério da Silva, Sheila Dias, Edson José Souza, Jean Carlos Decieno dos Santos, Paulo Sartori e Wilson José Porcíncula. Prolongamento do grande expediente. O senhor presidente colocou em discussão e votação as indicações 132, 133 e 134, e 138/2014, de autoria do vereador Éder Muraro. Indicação 150, de autoria do vereador Wilson José Porcíncula. Indicação 151, de autoria do vereador José Leal Silva Júnior. Indicações 152, 153, 154, 155, 156 e 157, de autoria do vereador Edson José Souza. E as indicações 158 e 159, de autoria do vereador Luiz Rogério da Silva, sendo todas aprovadas. Ordem do dia. O senhor presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei número 03/2014, sendo aprovado. Em primeira discussão e votação, o projeto de resolução número 03/2014. O vereador Edson José Souza solicitou vistas ao projeto. O senhor presidente colocou em discussão e votação o pedido de vistas, sendo rejeitado com os votos contra dos vereadores Fernando Fagundes, Antídio Pedro Reis, Luiz Rogério da Silva, José Leal Silva Júnior, Sheila Dias, Éder Muraro e Elizabeth Mianes da Silva. E os votos favoráveis dos vereadores Edson José Souza, Jean Carlos Decieno dos Santos, Wilson José Porcíncula e Paulo Sartori. O senhor presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de resolução número 03/2014. Na oportunidade, o vereador Luiz Rogério da Silva solicitou ao plenário que o mesmo fosse em única discussão e votação, não havendo consenso. Em primeira discussão e votação, o projeto de resolução número 03/2014 sendo aprovado. Na sequência, o senhor presidente solicitou parecer verbal das comissões referente ao projeto de lei número 2220/2014, sendo as mesmas favoráveis ao projeto. O senhor presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei número 2220/2014, sendo aprovado. Não tendo mais projetos para a noite, o senhor presidente passou para a Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei número 05/2014 e para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira o projeto de lei número 2221/2014 para que seja dado devido parecer conforme as normas regimentais. Não tendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 15 de maio de 2014 no plenário da Câmara de Vereadores. E para constar, foi lavrada a presente ata. Em discussão a ata.
Não havendo quem queira discutir, em única votação a ata. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Solicita a senhora secretária fazer a leitura do expediente recebido. Correspondências recebidas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, do Executivo vetando o projeto de lei complementar número 25/2014, da Fundação Municipal de Esportes, encaminhando o balancete referente ao mês de março de 2014. Matéria do Executivo, projeto de lei número 2222/2014, que concede subvenção à ação social e paroquial de Tijucas e dá outras providências. Matéria do Legislativo, projeto de lei complementar número 01/2014, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre as alterações do inciso 3º do artigo 46, artigo 59 e artigo 60, alteração do capítulo 5, revogação dos capítulos 6, 7 e 8, criação dos artigos 62A, 62B, 62C e 62D, e a alteração do anexo 6, todos da lei complementar número 17/2013. Indicações do vereador Paulo Sartori, 183. Do vereador Edson José Souza, 184, 185 e 186. Requerimentos do vereador José Leal Silva Júnior, 69. Da vereadora Lialda Lemos, 70. Do vereador Wilson José Porcíncula, 71. Do vereador Edson José Souza, 72, 73 e 74/2014. É o expediente, senhor presidente. Antes de passar ao grande expediente, quero fazer um agradecimento especial à professora Lélia, também secretária de administração aqui do município, e seus alunos, né, da FAPAS, Faculdade Porto das Águas, do curso de Administração e Gestão Pública. Sejam bem-vindos, assim como todos os presentes aqui na casa de hoje. Então, passamos ao grande expediente, por ordem de inscrição. Com a palavra, o bloco PSDB e PP, por até 7 minutos, está escrita a vereadora Lialda. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, a todos o meu boa noite. Quero aqui aproveitar a oportunidade de dar boas-vindas à vereadora Sheila, né, que está ocupando hoje, era suplente, né, e está na ativa. E justificar que eu estive ausente em 2 sessões, né, por motivo de estar viajando, tirando umas férias, descansando um pouquinho. Então, estive ausente aí por 2 sessões desta Casa de Leis. E quando eu falo, né, que estive ausente dessa Casa de Leis, lá no fundo eu acho até irônico, né, porque quando eu volto a esta casa, na primeira semana que eu já estou a trabalho e que venho aqui, me deparo com situações, né, que não tem outra situação se não chamar essa Casa de Leis de casa de bandidos. Porque o que estão fazendo aqui nesta casa são ações de bandidos. Não estão nem aí com a questão pública, com a questão de que quando tiveram e assumiram, né, o seu posse, que fizeram um juramento de estar preservando a questão pública, né, e se esqueceram, lembram-se de si, lembram do seu bolso e que se exploda a população de Tijucas. Usam o dinheiro público, a máquina pública, em benefício próprio. E falo isso em relação à questão do concurso que foi feito aqui nesta casa. Concurso que foi feito no ano de 2013, a Lei 17 de 2013, que foi sancionada no dia 22 de outubro do ano de 2013, do mesmo ano, e sendo que a Lei 05 de 2011 foi revogada. Mas, para conseguir o poder, para estar sentado na cadeira do presidente, para estar como secretário, né, para estar mandando na casa, gerindo dinheiro público, ignoraram tudo isto, né, e quiseram passar o 171, fazendo uma emenda que de nada valia, um ato nulo, querendo enganar a população e a todos aqueles que fizeram concurso. Todos aqueles. E ainda mais, usaram pessoas para dar emprego aqui dentro, mentindo, porque eles sabiam que estava ilegal, mas precisavam do voto,
para estar como presidente. Mentiram a essas pessoas. Mentiram. Não tiveram a hombridade e a dignidade, né, porque sabiam que dia 22 este prazo estava expirado. E que esse pessoal estariam para a rua e agora querem virar a mesa. A culpa agora, vereador, é da oposição. Agora a culpa é da oposição. Aqueles que estão buscando a moralidade da casa estão sendo apontados como culpados. Então nós temos aqui, quando eu digo e falo em corja, realmente é uma corja que está se instalado aqui. E a população tem que ver isto. Tem que ver, porque é uma safadeza o que estão fazendo, vereador Edson. É inadmissível o que estão fazendo. Abre um concurso, aí o autor do concurso volta contra. Não, vai derrubar o concurso. Vamos esperar mais 380 dias. Não vamos respeitar. Enquanto ele foi presidente, ele precisava do concurso, falou tanto de moralidade. Aí volta contra. Vai numa emenda para iludir o pessoal e continuar aqui no poder nesta casa. Não pensam no bem comum, não pensam em fazer o bem para o município de Tijucas. E ainda tem gente, vereadores aqui, vereadores, né, seu Antídio Pedro Reis, que já foi vice-prefeito, compactuando com isso, votando junto. Isso me deixa indignada, decepcionada. Realmente, ainda usam a tribuna e querem fazer crítica, falar em corrupção, querem ser moralista, usam de demagogia. E como se não bastasse, ainda hoje, liguei para o presidente atual, Betinho Jacomossi, que está lá na frente nos anais da casa. As portarias saíram com data retroativa, Betinho. Isto é crime. Isto é crime. Portaria com data retroativa, falsificação de documento é crime. E vamos responder por isso. Porque agora, eu vou levantar. Tem irregularidade dentro desta casa desde 2011, usando dinheiro público para benefício próprio. E eu vou investigar e vamos fazer denúncia sim. Chega de compactuar, chega de ser omisso com essa situação. Chega de enganar a população de Tijucas que sofre, que quer um atendimento na saúde e não tem. Porque roubam o dinheiro para pagar cabo eleitoral. Aí sai uma portaria retroativa, porque selecionando, trabalharam até ontem. Até ontem trabalharam. Aí enganaram esse pessoal e agora selecionam. Esses não vão receber, mas esses vão receber. Porque são melhores, devem ter mais votos. Isso é sacanagem. É ter vergonha, teria vergonha de botar na cara na rua. O que estão fazendo é sacanagem. Realmente, nós estarmos numa casa legislativa, numa casa onde é para nós brigarmos por justiça, fazer leis, está se tornando uma casa de bandido. Fiquem atentos, população de Tijucas. Fiquem bastante atentos ao que acontece no Legislativo de Tijucas. Porque essas pessoas não merecem a confiança. Não foi para isso que vocês deram um voto. Para sacanear com o dinheiro público, para sacanear com o povo de Tijucas. Tá? Meu boa noite e muito obrigado. Pela ordem de inscrição, conceda a palavra ao vereador Éder do Bloco Democratas por até 7 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente. Eu, vereador Betinho, vereador Bete, vim para essa casa para trabalhar por Tijucas. A vereadora Lealda, ela tem um costumezinho feio, né, de chamar as pessoas de bandido. Mas agora ela vai ter que provar. Já é a segunda vez. Como ela fazia com o senhor Márcio Rosa, que deveria ter vergonha, a senhora deveria ter vergonha. E deveria vir a público e dizer o seguinte, a senhora devia falar o seguinte, pedir desculpas aqui em público por senhor Márcio Rosa, que a senhora chamava de bandido, que lhe provou que não é, tanto é que a senhora o buscou e colocou como presidente do seu partido, que hoje é o homem que dirige o seu partido, certo?
A sua hoje assessora, né, é a primeira da lista que a senhora processou na época, lá do SAMAI. Por que a senhora não fala aqui em público para as pessoas? Por que a senhora não faz isso? Por que a senhora não faz isso? Sabe por quê? Porque a senhora se mente. A senhora tenta enganar Tijucas, chamando aqui os vereadores de bandido. Mas a senhora vai ter que provar isso na justiça. E pela segunda vez, que eu tenho tudo guardadinho. Quando a senhora foi para o seu Face me chamar de bandido. Tá? É um costuminho muito feio que a senhora tem. E já lhe falei aqui. Né? Já lhe falei não uma vez só. E quero repetir. Para a gente falar em moral de pessoa, a gente tem que ater. Se a senhora tem, senão a senhora não fala. Tem que ter moral para falar o que a senhora está falando. A senhora tem uma boquinha muito grande e fala muita besteira aqui nesse microfone. A senhora devia vir para cá para trabalhar para Tijucas. Me mostre um projeto. Um projeto. Na sua área da educação que a senhora trouxe para Tijucas. Nenhum. Me mostre um projeto. Na área de transportes. Um só. Para a Secretaria de Obras. Secretaria de Saúde. O que a senhora buscou? Nada. Nada. Porque a senhora não fez nada. A senhora veio pegar mentira. Dizendo que arrumou 300 mil para o hospital. Mentira. A senhora não arrumou um centavo, porque a senhora não está nem aí para o hospital. Então venha para cá trabalhar por Tijucas, por essa comunidade que precisa realmente dos vereadores para trazer benefício para eles. Não venha para cá falar mal da P2, como a senhora falou. Eu não sou PMDB não, vereadora Lealda, mas eu defendo o que é certo. A senhora é contra. A senhora é uma pessoa contra tudo e a todos. Se não for, amigo, eu estou falando, presidente. Me respeite, me respeite. A senhora não respeita ninguém, me respeite que eu estou falando. Me respeite. Vereadora, só um minutinho, vereador, tem que respeitar a tribuna como foi respeitada. A senhora foi respeitada, ninguém falou. Um minuto tem que respeitar a tribuna. Então me respeite. Se ela não tem respeito, eu tenho. Tá? Eu não falei nada. Respeito. Mentirosa aqui é a senhora. A sua vida inteira foi mentindo. A senhora é mentirosa. Se acha a pessoa mais certa do mundo. Já disse para você, se espere em toda a sua vida, se espere e veja se a senhora tem moral para vir para cá chamar vereador de bandido. Boa noite e obrigado. Passa então agora o bloco do PMDB, por até 20 minutos. Estou inscrito a vereadora Sheila, vereadora Edson, vereadora Beth e vereador Fernando. Estou com a palavra, vereadora Sheila. Boa noite, presidente. Pessoal, vou respeitar a tribuna. Boa noite aos ouvintes da Rádio Vale, boa noite, presidente, boa noite aos amigos vereadores, uma boa noite especial aos alunos da FAPAG, do curso de administração, da professora Lélia, como já foi dito pelo nosso presidente, também secretária de administração, sejam bem-vindos. Eu hoje gostaria de falar um pouco a respeito de um setor que está muito ligado com a Secretaria de Assistência e que tem trazido, de 2013 para cá, avanços aqui para o município, que é a questão da defesa civil. Nós amanhã vamos estar recebendo aqui no município a visita de geólogos do Serviço Nacional de Geologia brasileiro, que vem no nosso município fazer um estudo geológico para que a gente possa trabalhar de forma mais integrada, buscando projetos que tornem a cidade mais resiliente. Esse projeto, esse estudo, ele vai culminar aonde esses geólogos vão apresentar um estudo das áreas de risco do município e áreas de risco de alagamento e áreas de risco também de deslizamento, porque vocês sabem que Tijucas ela é um vale fluvial, aonde é um terreno de geologia, terreno sedimentar e que é propenso a esse tipo de evento, de inundação e deslizamento. Então, esse pessoal está vindo aqui, a gente fica muito feliz, a coordenação
de Defesa Civil do município está trabalhando para que isso realmente ele possa trazer benefícios para Tijucas e para a população de Tijucas, que é o que a gente quer. Também nós estamos instalando, vereadores, nas escolas, pluviômetros, onde eles são autodidáticos. A própria comunidade ela pode consultar esse pluviômetro, né, e saber quanto de chuva já aconteceu naquele local, e poder também prevenir. Em cada local da nossa cidade, lá o pessoal da coordenadoria, o Alessandro, ele está vendo pessoas da comunidade que têm um conhecimento comunitário, que tem um acesso ao órgão de defesa civil, e ali ele vai ter um acesso a esse pluviômetro, aonde ele vai poder auxiliar a comunidade caso haja um evento de chuva, alagamento, para que a pessoa possa sair da sua casa mesmo antes que aconteça um alagamento, para ela não perder os seus bens. E nem também sofrer prejuízos materiais, mesmo das pessoas que moram ali. Sair antes que a coisa fique muito difícil para fazer a retirada. Então, esse pluviômetro são equipamentos muito importantes e que a gente precisava. Nós não temos mais que ficar esperando para saber o que o CEMADEM manda de precipitação pluvial, o que vem de Florianópolis, o que vem de Itajaí. Nós vamos ter esse monitoramento em Tijucas em parceria com o CEMADEM. Isso é muito importante. Não é? Eu também queria desejar hoje parabéns a todas as assistentes sociais. Apesar dos ânimos aí alterados, mas eu acho que elas merecem o nosso respeito, elas merecem a nossa compreensão, porque aqui a vereadora Beth, a vereadora Lialda, a própria Lélia, não sei se nós temos mais algum professor aqui, eu sempre achei que o último nível de evolução do ser humano era ser professor. E hoje eu descobri que é ser assistente social, porque ele vai lá naquele problema da família, aquele problema familiar tão difícil que a própria família não consegue resolver. O assistente social vai lá para tentar dar uma luz para essa família. Então, meus parabéns a todos os assistentes sociais, o meu carinho e o meu respeito a essa categoria profissional tão importante. Também queria dizer que nós temos aqui em Tijucas um equipamento chamado CRAS. Eu estou apenas um mês, vou ficar aqui, e queria sim esclarecer algumas coisas sobre os equipamentos da Secretaria de Assistência. Um deles é o CRAS. O CRAS é um centro de referência em assistência social, é a porta de entrada da assistência. E quando se procura o CRAS, às vezes as pessoas procuram o CRAS para resolver algumas situações, por exemplo, de negligência familiar, negligência contra idoso, contra criança, violência sexual, abuso. Não é no CRAS que é resolvido esse problema. Esse problema é resolvido no CRES. O CRAS, ele é para resolver o problema. Na verdade, ele é para prevenir os problemas. Ele é um equipamento onde a gente faz um trabalho integral com as famílias, para aquelas famílias de risco, potenciais, famílias vulneráveis, em diversas situações, que elas possam ter o respaldo da equipe de referência do CRAS, para que a violência, para que a negligência, para que o abuso não aconteça. Então, o CRAS, ele é o equipamento dentro do SUS, do Sistema Único de Assistência Social, que vai trabalhar com a questão da prevenção do risco da vulnerabilidade social de famílias e indivíduos. E lá é feito, então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, dentre tantos que a gente tem lá, com as famílias usuárias do CRAS, que eu quero destacar hoje, é a questão da ginástica para a terceira idade. A terceira idade é, sim, um grupo prioritário de assistência, né? Isso todos vocês sabem. E lá no CRAS, então, hoje nós temos um projeto, dentre tantos, que eu gostaria de destacar, que é a ginástica para a terceira idade, onde não é feita apenas a ginástica. Além da ginástica, é feito todo um trabalho de informação na questão de alimentação, na questão de saúde, na questão até mesmo do INSS. É feito um trabalho junto ao INSS, onde eles recebem todas as informações sobre os seus benefícios, como proceder, como encaminhar, como ver se está sendo cumprido tudo aquilo que ele tem direito.
quais são os seus deveres enquanto beneficiário também. Então, além da ginástica, existe um trabalho de informação e um trabalho de informação não só na questão de saúde e tudo, mas também na questão civil, de tudo aquilo que ele tem direito, de carteira do idoso, de carteirinha de estacionamento, de colocação de lugares específicos em todos os órgãos, para que as pessoas da terceira idade elas possam realmente ter seus direitos garantidos. Né? Então, nesse trabalho do serviço de convivência, nós temos outros ao longo das sessões eu gostaria de falar, mas especificamente hoje eu gostaria de dar essa informação sobre esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da terceira idade, que não é só apenas convivência nos grupos de mães e grupos de terceira idade, mas sim também desse grupo de ginástica, informação e que a gente tem do serviço de convivência. Também gostaria de colocar para vocês que o CRAS está de portas abertas para que qualquer pessoa da comunidade possa ir lá e se inteirar de qual é o trabalho. E ele hoje ele é um equipamento que está no bairro da Praça, tá? E esse equipamento ele é lá porque é o nosso bairro de maior população vulnerável. E isso é uma determinação também do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e por isso nós temos hoje de maior população, maior vulnerabilidade é no bairro da Praça. Então a minha fala é nesse sentido, né? De que procurem o equipamento, as pessoas que se sentirem que tem alguém na comunidade, que sintam essa necessidade de procurar o CRAS, que tem alguém que está sofrendo algum tipo de violação, procurem a equipe de referência do CRAS. Lá você vai receber todas as informações para que possa sanar essa situação, para ajudar essa família. Então, meu boa noite e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Na sequência, passa a palavra ao vereador Edson. Alô. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os amigos aqui presentes, ouvintes da Rádio Vale. Boa noite especial à nossa professora, a doutora Leia, e os seus alunos de administração. Que sejam todos bem-vindos nessa casa e obrigado pela participação. Quero fazer uma solicitação ao senhor presidente para que tome providências no sentido de atualizar o portal de transparência da Câmara de Vereadores, que a gente acessa e está desatualizado. Né? Existe uma lei federal que determina essa situação. Então, a gente é procurado por muitas pessoas, muitos munícipes indagam a gente nas ruas, né, solicitando informação da Câmara de Vereadores, na questão de diária, de despesa, de receita, de funcionários, de cargos, de salários, e a gente não sabe nem o que responder. Então, gostaria que o presidente tomasse providências urgentes. E também, senhor presidente, hoje eu também fiquei incomodado. Porque quando eu acessei o SAPL sobre as portarias de funcionários, de atos administrativos, eu vi ali improbidade de ato. Até crime de falsificação, de fraude. Até hoje, não tem nada contra os funcionários da casa, respeito todos os funcionários, não tem problema com nenhum deles. Tenho o senhor presidente como uma pessoa honesta, que zela pelo poder público, mas eu vi e fiquei incomodado, vereadora Chega. As coisas têm que estar certas. A gente tem que dar o exemplo para a sociedade. Os funcionários trabalharam até hoje. Aí eu me deparei, fiquei incomodado e triste até. Acredito que talvez o senhor assinou, acredito eu até sem saber, porque o senhor é uma pessoa que zela, né? Mas
exonerar pessoas no dia 30? Isso aqui é a portaria, né? A gente tem que mostrar. 30 de abril, uma portaria aqui. E essa funcionária eu vi na Câmara trabalhando até hoje. Depois, outra portaria aqui, nomeando a pessoa para outro cargo no dia 5. Hoje ela estava sentadinha ali na frente. Ontem ela estava. Já nomeou, exonerou dia 30 e nomeou dia 5. Então é esquisito, né? Eu acho assim, peço que o senhor tenha consciência, o senhor é uma pessoa séria, honesta, né? Mas dê o exemplo para a sociedade. Também quero falar de um requerimento, estou apresentando hoje nessa casa. Senhor presidente, gostaria que fosse votado com urgência, porque trata de uma questão importante para a nossa cidade, que é a política da criação que institui a região metropolitana da Grande Florianópolis. Ontem eu estive com o deputado Darcy de Matos, conversando com ele, e ele ficou preocupado diante do que eu falei. Ele disse, não, Edson, você manda um requerimento, o projeto está na Assembleia Legislativa, está em análise, está nas comissões, e ele se prontificou, senhores vereadores, fazer uma emenda para incluir, vereador Dinho, Tijucas, né, na região metropolitana de Florianópolis. Então, gostaria que fosse votado e encaminhado ao deputado Darcy de Matos o mais breve possível. O número do requerimento é o 74/2014. Aí eu fiz aqui uma série de exposição de motivo. Né? Tijucas sempre pertenceu à Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. E não sei por que inventaram colocar nós, vereadora Beth, lá na SDR. Né? Não tem identidade nenhuma conosco. Depois, o eixo da BR-101 aqui é fácil de acesso a Florianópolis, né? A proximidade. Os atendimentos hospitalares, professora doutora Lélia, de Tijucas, é todo Florianópolis, ou a Grande Florianópolis, ou é São José, ou é Palhoça, ou é Florianópolis. Os serviços públicos estaduais e federais, na grande maioria, a população de Tijucas depende da Grande Florianópolis. Outra questão aqui, que foi elencada, que Tijucas encontra-se em fase de crescimento e dependemos muito de investimentos do governo do Estado e federal, tanto na saúde como na educação. Então, se a gente participa, vereadora Sheila, da região metropolitana, vem recursos exclusivos e bastante recursos para essas cidades que fazem parte. E Tijucas também apresenta muitos problemas de planejamento e de infraestrutura, necessitando de recursos públicos para investimento em obras e outros serviços. E por questões culturais, geográficas e por justiça, Tijucas deve fazer parte da região da Grande Florianópolis. Isso foi um assunto que quase todo vereador debateu aqui nessa casa, mas infelizmente ainda não deu eco lá no governo do Estado e nem na Assembleia Legislativa. Mas como, né, a gente é teimoso e a gente tem que tentar até o último segundo. Então, como o deputado Darcy de Matos se prontificou a fazer uma emenda no projeto da criação da região metropolitana da Grande Florianópolis, vamos encaminhar para ele. Também, senhor presidente, tem outro requerimento aqui que é importante, que eu estou apresentando hoje, é que seja encaminhada uma correspondência ao ministro do Trabalho, Dr. Manuel Dias, solicitando a criação de uma agência da Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego em Tijucas, para prestar serviço à população na questão de conceder benefícios de seguro-desemprego, homologação de rescisão e demais serviços que a superintendência pode prestar ao povo de Tijucas e região. E também gostaria que também essa correspondência do ministro fosse encaminhado ao deputado Darcy de Matos, para que ele tome conhecimento e interceda junto ao ministro, que ele tenha um bom relacionamento com o ministro.
Outro requerimento também que estou apresentando, gostaria também que fosse encaminhado ao prefeito municipal, é que eu tenho algumas dúvidas, né? Todo mundo sabe que essa lei 8.666, a lei das licitações, é uma lei que, infelizmente, leva muitos administradores públicos e empreiteiros a levantar dinheiro, na questão da propina também. Então, eu gostaria de saber se a Prefeitura Municipal de Tijucas, a administração, ela tem uma comissão de fiscalização de obras públicas. E, se tiver, para que encaminhe o nome das pessoas, dos servidores que fazem parte dessa comissão. Outro requerimento também, estou apresentando, é em favor do bairro da Joaia, em favor lá dos moradores da rua Uruçanga. Eu tive jogo agora no final de semana lá na Joaia e, meu Deus, as pessoas me procuraram e perguntaram: Edson, e a ponte? Quando é que vão iniciar as obras dessa ponte? Porque já está há vários meses aquela ponte danificada, colocando em risco até as pessoas que transitam por ela. Então, eu gostaria que esse requerimento também fosse encaminhado ao prefeito municipal. E eu pergunto, qual é a previsão para o início das obras de reconstrução ou construção da ponte conhecida como do Bagaço, localizado na rua Uruçanga? Qual o valor orçado para a construção da mesma? Se existe projeto e qual a previsão para o início da construção da pavimentação na rua Uruçanga? Aqui já entra a questão da pavimentação também na rua Uruçanga. Com referência à construção da ponte, os recursos financeiros já estão garantidos? Qual a fonte dos mesmos? Quanto aos recursos financeiros para a construção da pavimentação na rua Uruçanga, estão garantidos? Qual a origem dos mesmos? E, por último, eu ainda, com referência à ligação da rua Uruçanga com a SC 410, se existe algum projeto para melhorar o acesso à segurança no trânsito ali das pessoas que transitam pelo aquele local. Eu tinha mais alguma coisa a falar, mas como a vereadora Beth está inscrita, boa noite. Vou passar a palavra então à vereadora Elizabeth. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, os alunos aqui da FAPAG, a nossa secretária, a doutora Lélia, grande amiga. É um prazer ter vocês aqui na noite de hoje, e o público aqui presente e os ouvintes da Rádio Vale. Bom, como tem 2 minutos, eu quero só fazer o convite a todas as mulheres para sábado, dia 17, em todos os postos de saúde do nosso município, eles estarão abertos para fazer o exame preventivo de câncer, o Papa Nicolau. Então, fazendo um convite a todas as mulheres que façam o seu exame preventivo ano a ano. E nesse sábado, então, o posto de saúde, os postos de saúde, na verdade, não é o posto, estarão abertos para fazer esse exame. Também quero fazer um convite para a segunda-feira literária, que o ano passado foi muito bom, foi maravilhoso de público, e que esse ano vai começar no dia 19 ao dia 24, com o horário das 9 às 20 horas. Então, faço esse convite a todas as pessoas que estão aqui e aquelas que estão nos ouvindo. E dizer que eu não sou 171. Eu não sou estelionatária. Eu não sou. Então, tome cuidado quando falem. Cuidado. Cuidado, o peixe morre pela boca. Fim do grande expediente. Passamos, então, ao prolongamento do grande expediente. Só para constar, então, que o vereador Fernando estava inscrito, né? Acho que tinha 50 segundos, né, vereador? Mas vamos, então, ao prolongamento do expediente. Vamos para indicações. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 136, de autoria da vereadora Lialda Lemos. Ela não está em plenário, senhor presidente. Senhor presidente, a vereadora não está em plenário.
pode fazer a leitura da indicação 136, então, da autoria da vereadora Elialda. A indicação 136, ela solicita que o prefeito Valério Tomasi analise a possibilidade de construir uma quadra de areia em área verde situada à Rua João Alexandre da Silva, situada no bairro Universitário, e notificar os proprietários de terrenos baldios para limparem e cercarem seus terrenos conforme a Lei Municipal 1941/2005. É uma reivindicação da comunidade. Vereadora Elialda Lemos. Em discussão a indicação, com a palavra a vereadora autora. Sou moradora do bairro Universitário. Ali próximo também temos o Mata Atlântica, que é um loteamento grande, né? E infelizmente, não é de agora, e sempre, né, a gente teve esse problema com a questão de áreas verdes e com os terrenos baldios em Tijucas. Nenhum é cercado, ninguém limpa, o terreno baldio serve para colocar lixo, quando não, né, amarram cavalos para pastarem nesses terrenos no centro da cidade, muitas vezes escapam, ficam transitando na cidade, causando aí acidentes, problemas aos moradores. Então, realmente está na hora, e nós temos uma lei que foi apresentada pelo vereador Adalto na época, a Lei 1941, que traz critérios, né, para que esses terrenos eles sejam notificados a primeira vez, a segunda vez, o proprietário, se não limpar, a prefeitura limpa, tem que ser multado, né, tem que ser multado. Agora, nós temos também, e não vamos mais aceitar essa questão de dizer que nós não temos efetivos, né? Então está na hora de realmente ter o efetivo, fazer com que ele cumpra a sua função, porque o desvio de função é muito grande, traz uma carência para o município e a coisa não funciona. Está na hora da administração mostrar para o que veio e fazer a coisa acontecer de forma honesta e transparente. Né? Chega da comunidade, Tijucas não tem mais 4.000 habitantes, nós estamos aí quase que na casa de 40.000 habitantes. Né? Então é inaceitável o que acontece hoje no município de Tijucas. É uma cidade hoje que está com uma frota muito grande de carro, trânsito bastante intenso, né? Escolas, e nós temos animais transitando na via pública, terrenos onde é jogado sofá, onde é jogado pedra, onde é jogado entulho, onde é jogado lixo. Isso já não tem mais como admitir. Né? E um bairro como o bairro Universitário, um bairro grande, que todas as áreas verdes servem para isso. Né? Nós não temos ali no bairro Universitário nenhuma área de lazer, então fica aqui que a administração olhe com carinho. O bairro Universitário existe, a Mata Atlântica também existe e precisa ter um pouquinho de prioridade. Continue em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, em única votação a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 137, também da autoria da vereadora Elialda. A indicação 137 também solicita que o prefeito analise a possibilidade de providenciar a viabilidade de colocar 2 ou 3 computadores com acesso à internet na sala dos professores das unidades escolares pertencentes à Rede Municipal de Educação, a fim de que os professores possam fazer uso do mesmo para realizarem pesquisas e programarem suas aulas, haja vista que cumprem suas horas de atividades nas unidades e não dispõem de ferramentas para esse fim. Uma reivindicação dos professores. Vereadora Elialda Lemos. Em discussão, com a palavra a vereadora autora. Nós estamos com um problema, né, na situação da hora-atividade do professor. Temos até acionado a questão do sindicato, porque as horas-atividades não estão sendo pagas de forma correta. Esses professores, que são das séries finais, do 5º ao 9º ano, eles estão cumprindo as horas-atividades na escola. Hora-atividade é para planejamento, é para pesquisa, né? E o professor, ele não dispõe de espaço e nem dispõe de ferramenta na escola. Né? Então, ele fica zanzando na escola, sem poder
realmente fazer a sua atividade, estar ali a trabalho. Então, pedimos a consciência da secretária da Educação, né, porque a gente sabe que a sociedade mudou, a família mudou, os alunos mudaram, o avanço está aí, e não tem mais, assim, como nós estarmos numa escola e a escola está estagnada. Nós não temos hoje espaços, né, reservados nem para o aluno e nem para o professor. Né? As nossas escolas ainda estão sem bibliotecas. Né? Quando eu digo biblioteca, eu falo biblioteca, eu não falo de um espaço pequeno onde é guardado o livro didático. Né? Nós não temos, a sala do professor é pequena, nós não temos, apesar de estar no currículo, a aula de informática, mas não temos os laboratórios de informática. Né? Tem lá 4 ou 5 computadores para ser usado com 30 crianças, 5 computadores para 30 crianças usar é impossível, né? Mas se faz dessa forma. Né? É assim que funciona. E agora estamos com a situação dos professores nas escolas sem o acesso à ferramenta principal hoje, que é uma ferramenta de pesquisa, é a internet, é o computador, né, para que ele possa fazer o seu planejamento e ter aí uma qualidade do ensino, do processo ensino-aprendizagem. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em única votação a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 165, de autoria do vereador Edson José Souza. A indicação 165 solicita que o prefeito analise a possibilidade de executar a implantação de iluminação pública em um trecho da rua Benício Reis, no centro da cidade, uma solicitação dos moradores, bem como sanar o problema da escuridão no referido trecho. Vereador Edson José Souza. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em única votação a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 166/2014, também da autoria do vereador Edson José Souza. A indicação 166 solicita também que o prefeito Valério Tomasi analise a possibilidade de despachar uma correspondência ao proprietário de um terreno localizado à Avenida Valério Gomes, esquina com a rua Caio Jonas Portela, ao lado do prédio número 361, no centro da cidade, com o objetivo de solicitar a construção de muro e passeio. Uma solicitação da comunidade, bem como com a finalidade de melhorar o aspecto urbanístico no centro da cidade. Vereador Edson José Souza. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em única votação a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 167/2014, de autoria do vereador Edson. A indicação 167 também vai para o prefeito Valério Tomasi, para que ele analise a possibilidade de despachar correspondência ao proprietário de um terreno localizado na Avenida Valério Gomes, esquina com a rua Caio Jonas Portela e Coronel Conceição, no centro da cidade, com a finalidade de solicitar a construção de muro e passeio. Uma solicitação da comunidade, bem como a finalidade de melhorar o aspecto urbanístico no centro da cidade. Vereador Edson José Souza. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em única votação a referida indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 168/2014, também de autoria do vereador Edson. A indicação 168 também solicita que o prefeito analise a possibilidade de executar a substituição de lâmpadas de 80 watts para 150 a vapor de sódio na rua Venceslau Fernandes, no bairro de Areias, bem como a troca das hastes curtas para longas, com o objetivo de melhorar a qualidade da iluminação pública e também proporcionar mais segurança aos moradores da referida rua. Uma solicitação dos moradores. Vereador Edson José Souza. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em única votação a referida indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 169/2014, também de autoria do vereador Edson.
A indicação 169 também solicita que o prefeito analise a possibilidade de executar a implantação de iluminação pública no prolongamento da Rua 13 de Maio, no bairro Areias. Uma solicitação dos moradores. Vereador Edson José Souza. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em única votação, a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Convido a senhora secretária que faça a leitura da indicação 170, também de autoria do vereador Edson. A indicação 170 também solicita que o prefeito analise a possibilidade de executar a implantação de iluminação pública em um trecho da Rua Sadi Lemos, localizada no loteamento Alexandre Termes, no centro da cidade. Solicitação dos moradores, bem como sanar o problema da escuridão no referido trecho. Vereador Edson José Souza. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em única votação, a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 171/2014, também da autoria do vereador Edson. A indicação 171 também vai para o prefeito Valério Tomasi para que ele analise a possibilidade de viabilizar a construção de pavimentação na Rua Acre, localizada no bairro Universitário. Justificativa. Solicitação dos moradores, bem como proporcionar melhor infraestrutura ao bairro. Ressalto ainda que a comunidade será beneficiada no que se refere à poeira e à lama, além dessa obra proporcionar maior embelezamento e desenvolvimento para o referido bairro. Visando atender aos anseios da comunidade, solicita ao Poder Executivo Municipal que tome as providências necessárias para a concretização dessa obra. Vereador Edson José Souza. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em única votação, a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 172/2014, de autoria também do vereador Edson José Souza. A indicação 172 solicita que o prefeito analise a possibilidade de executar a substituição das lâmpadas de 80 watts para 150 a vapor de sódio na Rua Isabel Soares Mendes, no bairro do Pernambuco, bem como a troca das hastes curtas por longas, com o objetivo de melhorar a qualidade da iluminação pública e também proporcionar mais segurança aos moradores da referida rua. Um pedido dos moradores. Vereador Edson José Souza. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em única votação a referida indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Passamos agora aos requerimentos. Peço então à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 40, de autoria da vereadora Lealda. O 40? Está abrindo 41. Está aqui a indicação 40. Então, peço desculpa, peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 41, de autoria do vereador Éder Muraro. O requerimento 41, ele requer que seja encaminhado à SDR de Brusque, na pessoa do secretário Jones Bócio, para que o mesmo analise a possibilidade, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Tijucas, de estar realizando a macadamização da Estrada Geral de Terra Nova, Campo Novo e Oliveira. Vereador Éder Muraro. Em discussão o requerimento, com a palavra o vereador autor. Eu até peço que retire esse requerimento, porque a gente já conseguiu lá, através do deputado Gelson Meriz, o valor 300 mil para fazer esse capeamento. Nós solicitamos à casa que retire o requerimento número 41. Solicito a senhora secretária, então, que faça a leitura do requerimento número 42/2014, de autoria da vereadora Lealda. O requerimento 42, ele solicita informação sobre a previsão da data que será chamado o pessoal que prestaram concurso público para esta Casa Legislativa. Vereadora Lealda Lemos. Em discussão, com a palavra a vereadora autora. Só para justificar que esse requerimento ele já está na casa desde o dia 31 de março. Né? Nós não estávamos ainda enfrentando essa questão, né? Dia 13 de março. Nós não estávamos ainda enfrentando essa questão de exoneração, nem de nova nomeação, mas ainda fica aqui
e é válido, né, porque nós temos o pessoal que prestou um concurso, estudou, dedicou o seu tempo para isso, tem programado, né, segundo um edital, para vir trabalhar. São pessoas que possuem famílias, precisam do emprego, tanto que pagaram, né, ao IBAN para estar prestando concurso de forma lícita, de forma que ocorreu, se dedicaram a isso. Eu acho que está na hora, né, já que o prazo já está expirado, de nós podermos comunicar a esse pessoal de que, quando eles serão chamados, nós temos aqui que levar em consideração também, né, que fica aqui claro que hoje a casa está funcionando somente com cargo comissionado. Isto também é uma ilegalidade. A casa pode estar funcionando somente com efetivos e não somente com o comissionado, porque o efetivo ele tem as suas funções destinadas para estabelecer dentro da casa. E um comissionado não pode, de forma alguma, estar exercendo a função de um efetivo. A gente sabe que aqui nós precisamos de um advogado, sabemos que estamos precisando de copeira, precisamos de auxiliar de serviços gerais, nós precisamos de motorista, nós precisamos do técnico no legislativo, nós estamos com essa lacuna aberta. Então, gostaria, né, que viesse a resposta de quando e qual a intenção, né, qual o período que se tem para chamar esse pessoal. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, em única votação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada o requerimento. Peço à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 50, também da autoria da vereadora Elialda. O requerimento 50 solicita que seja despachada a correspondência ao prefeito municipal, solicitando que encaminhe a esta Casa Legislativa cópia do relatório do atendimento do CEL. Vereadora Elialda Lemos. Em discussão, com a palavra a vereadora autora. Essa é uma informação que me causa bastante curiosidade, porque nós tivemos ali um bom dinheiro público aplicado naquela obra. Sabe-se, né, que não há atendimento, nós temos lá funcionários, mas é aquela situação, existe um centro de especialização odontológica, mas não tem o dentista, né? Então, é uma situação bastante complicada. E se está lá com as portas abertas, e se nós temos funcionário lá dentro, né, a gente desconhece como está funcionando, quais são os atendimentos que estão sendo feitos no CEL, né, porque é dinheiro público que está ali, e se nós estamos, e o dinheiro público não é meu, é nosso, é do povo, né, ele paga os seus impostos para ter esse serviço. E se está lá aberto com o funcionário, por que não está tendo atendimento? Continua a discussão, com a palavra o vereador tem. Parabéns, vereador, pelo seu requerimento. Na realidade, como eu disse anterior, o céu virou inferno. É um tal de vai para cá e vem para lá, vai para cá e vem para lá. Passou médicos, sim, nessa especialidade, e foi dito a esses dentistas, que eu conversei com 2 dentistas, que não vieram procurar, que não tinha mais vaga. E os dentistas foram, né, não recorreram, não querem se incomodar. Eu conversei com 2 dentistas nessa especialidade. Está sendo um vai para cá e vem para lá. Agora, houve mais uma nomeação de saúde bucal, de uma pessoa que não tem o mínimo de experiência em saúde bucal, que vai ser a coordenadora, provavelmente. É o que acontece. Então, o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, ou seja, tratamento de canais, implantes, entra dentaduras, próteses, embaixo, em cima, e não é isso que tem. Existe uma fila de espera enorme, é a mesma coisa do SEMPES, 2 centros que gastam muito do município, muito dinheiro, que não vão a nada nem a lugar nenhum. Que, na realidade, quem precisa não está sendo beneficiado e quem não precisa se beneficia rápido. Então, nós temos problemas sérios de pessoas que precisam com urgência de cirurgias bucal, e isso nós temos especialidade.
Na realidade, quem assumiu a parte odontológica foi um dentista muito antigo da rede, sabe? Muito antigo, que está lá. Porque os novos que passaram no concurso público nem sequer foram chamados, nem sequer foram mencionados. Passaram no concurso, foram aprovados, gastaram dinheiro, é o que acontece. Então, existe uma justificativa para tudo. Às vezes, projetos que vêm para cá são aprovados, passa a ser legal aqui dentro dessa casa. Vem projetos para cá que passam a ser legal. Então, que venham essas informações, como eu entrei também com informações a respeito do SEMPES, né? Porque as negociatas políticas, não tem cargo aqui, mas boto lá, cargo comissionado e vamos assim. Vai fazendo assim a coisa. E assim vai se ganhando, né? Se ganhando mais cargo comissionado, se ganhando mais uma coisinha aqui, ficando beneficiando ali, né? Então, tomara que venham essas informações corretas, essas informações precisas aqui para essa casa, que não escondem, como fazem igual cobras, rastejando, indo por trás dos panos e fazendo as coisas por trás dos panos. Que sejam essas informações certas, precisas. Continuando a discussão, não havendo mais quem queira discutir, em única votação o requerimento. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, solicito à senhora secretária, a pedido do vereador Edson, que faça a leitura do requerimento 73/2014, de autoria do vereador Edson José Souza. O requerimento 73, ele requer que seja despachada a correspondência ao ministro do Trabalho, Dr. Manuel Dias, solicitando a criação de uma agência da Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego em Tijucas, Santa Catarina, para prestar serviços à população de Tijucas e região, bem como conceder benefícios de seguro-desemprego, homologação de rescisão e demais serviços. Requeremos também que tal correspondência seja encaminhada ao deputado Darcy de Matos para que tome conhecimento e interceda junto ao Ministério do Trabalho. Vereador Edson José Souza. Em discussão o requerimento, não havendo quem queira discutir, em única votação o requerimento. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Peço à senhora secretária que faça a leitura do requerimento 74/2014, também da autoria do vereador Edson José Souza. O requerimento 74, ele requer que seja despachada a correspondência ao deputado Darcy de Matos, solicitando que o mesmo realize emenda ao projeto de lei número 18/2014, que institui a região metropolitana da Grande Florianópolis, incluindo Tijucas no parágrafo 1º, no artigo 1º do referido projeto, figurando como município da referida região. Nosso pleito é justificado por muitas razões, conforme listadas abaixo. A. Tijucas sempre pertenceu à Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. B. Identidade com municípios da região. C. Eixo BR-101. D. Proximidade com Florianópolis. E. Atendimentos hospitalares de Tijucas são encaminhados para hospitais da Grande Florianópolis. F. Serviços públicos estaduais e federais, na grande maioria dependemos de Florianópolis e região. G. Tijucas encontra-se em fase de crescimento e dependemos muito de investimentos do governo estadual e federal na saúde e educação. H. Tijucas apresenta muitos problemas de planejamento e infraestrutura, necessitando de recursos públicos para investimentos em obras, entre outros. Por questões culturais, geográficas e por justiça, Tijucas deve fazer parte da região metropolitana da Grande Florianópolis. Vereador Edson José Souza. Em discussão, com a palavra, vereador autor. Primeiramente, quero agradecer a gentileza do presidente colocar esses dois requerimentos, que, no meu entendimento, são muito importantes para Tijucas. Que uma é a criação de uma agência da Superintendência do Ministério do Trabalho e o outro é que a Assembleia, né, que os deputados lá possam votar essa emenda para incluir Tijucas na região metropolitana da Grande Florianópolis. Ontem eu estive em audiência com o deputado Darcy de Matos e
foi levantada essa questão, essas duas questões. E ele disse, não, Edson, tu manda, né, um pedido para mim formal, que eu vou apresentar na Assembleia uma emenda em favor de Tijucas. Então eu coloco esse requerimento à disposição de todos os senhores vereadores, porque para todos assinarem, né, porque não é emenda para mim, não é emenda, é uma emenda para Tijucas, e tenho certeza que se o deputado Dacide Matos conseguir aprovar essa emenda na Assembleia Legislativa, virá, podem ter certeza, muitos recursos financeiros para investimento na nossa cidade. E vindo recursos financeiros, né, para investimentos em obras, na infraestrutura, na educação, na saúde, na assistência social, consequentemente, o povo que vai ganhar, o povo que vai lucrar, porque vai melhorar a qualidade de vida do povo tijuquense. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em única votação o requerimento. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Também atendendo a solicitação do vereador Wilson, peço à senhora secretária que faça a leitura do requerimento 71/2014, de autoria do mesmo. O requerimento 71, ele solicita que seja encaminhada a correspondência à Secretária Municipal de Saúde, solicitando que encaminhe a esta Casa de Leis informações a respeito de quantos fisioterapeutas existem no SEMPES, quais os critérios de avaliação usados para os devidos atendimentos aos pacientes, a quantidade de atendimentos prestados e quantos aguardam na espera e tempo de espera. Vereador Wilson José Porcíncula. Em discussão, com a palavra, vereador autor. Senhor presidente, eu estou entrando com mais esse requerimento a respeito do SEMPES. Como sempre falei e continuo falando, não está funcionando como deveria estar funcionando. Nós temos acamados que precisam de fisioterapia em casa, não são buscados, não tem uma ambulância para buscar e não vai buscar. Nós temos problemas de pessoas que estão esperando muito tempo para fazer fisioterapia e hidroginástica. Aí, claro que tem o problema da prevenção. Tem problema da prevenção. Prevenção em fisioterapia não existe, né? Então, quanto tempo estão esperando? Tem pessoas que estão esperando muito tempo, sempre não está funcionando, sempre volto a repetir, não está funcionando como deveria. E se gasta muito. Uma manutenção numa piscina aquecida é muito cara. Coisas que ficou escondida, sabe? Fizeram um carnaval aqui que deveria funcionar e não está devidamente funcionando. Hoje nós temos pessoas que não precisam estar dentro do SEMPES e conseguem com uma facilidade, no piscar de olhos, fazer fisioterapia. Enquanto pessoas que necessitam de fisioterapia, de hidroginástica, não conseguem. Então, não sei qual é o critério que estão usando. Eu não sei se tem uma fisioterapeuta na frente, que avalia se pode ou não pode, se faz ou não faz. Como disse no último meu discurso, até vieram pegar fitas aqui escondidas sorrateiramente, como sempre fazem, a respeito, o funcionamento não está funcionando devidamente. Que falta profissionais naquela área, e tem faltado muitos profissionais. Um fisioterapeuta não dá conta de Tijucas inteira, ou 2 fisioterapeutas. E aqui eu não estou ocupando os profissionais. Eu estou ocupando o atraso. Nós não temos enfermeiros dentro do SEMPES, que são responsáveis pelas agulhas da acupuntura, são jogadas lá. Não tem um enfermeiro qualificado lá, né? Pessoas qualificadas na realidade. Nós temos profissionais lá, fisioterapeutas, que cuidam muito bem da saúde, sim. Só que eles estão sobrecarregados. Sobrecarregados. Então tem essa negociata de política, como sempre tem. Essas negociatas, vai lá que eu consigo. Então eu quero saber essas informações precisas. Peço para a Rose, minha amiga, secretária de saúde, que me dê essas informações precisas. Eu não quero aquelas informações assim, está tudo ali escrito. Não, eu quero informações precisas. Eu sei que estão faltando profissionais na área, e muitos, por isso que o SEMPES não tem funcionado como deveria funcionar. Então eu quero essas informações o mais breve possível. Continua a discussão.
Não havendo mais quem queira discutir, em única votação referido o requerimento. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos agora à ordem do dia. Não tendo projetos para a noite, passo para a Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei complementar número 01/2014, o projeto de lei número 2222/2014 e o veto ao projeto de lei complementar número 25/2014, para que seja dado o devido parecer conforme as normas regimentais. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma questão de ordem, por favor. Conforme o nosso regimento interno, no artigo 34, em que foi citado o meu nome, né, eu gostaria do meu tempo para uma explicação pessoal. Sim. Concedido o tempo. Quero usar aqui que de forma indevida e mentirosa, né, pelo vereador Éder, citado aqui na casa, e que eu vou trazer a emenda parlamentar do Gervásio, que fez de R$300 mil para o hospital. Tá? Então, quando o senhor vier e fizer uso da tribuna, não minta e não tente virar o jogo como o senhor sempre faz. Tá? Então, não minta, porque quando eu faço uso da tribuna, tenho dito aqui, e volto a frisar, que o dia que eu for para a tribuna mentir, pode ter certeza que no dia seguinte eu peço exoneração do meu cargo, porque eu tenho muito comprometimento com o que eu estou fazendo aqui. Muito comprometimento. Tá? Tenho feito ações, tá? O que eu citei aqui na tribuna com relação às negociações feitas para estar no poder, não preciso provar. Né? É claro, é escancarado e a população está vendo, porque eu não acredito que a população seja cega e não consiga ver o que está acontecendo aqui no Legislativo Municipal de Tijucas. Se o senhor, como diz, que eu devo usar a tribuna e pedir desculpas ao senhor Márcio Rosa, não necessito disso, até porque, se hoje ele veio para o PSDB, é porque ele já me desculpou. Tá? Agora, quem deveria pedir desculpas ao Márcio Rosa não é a vereadora Lialdo, né? São amigos do partido que ele estava, que ele demorou a enxergar, né? Que é uma corja, demorou, mas foi preciso sentir na pele e ser defenestrado do partido para ele poder acordar, né? Para depois ele vir para o PSDB. E quero lhe dizer, tá? Que a decisão dele ser presidente hoje do partido não depende só da vereadora. Dependeu de uma executiva, do qual a gente respeitou, conversou e foi aceito. E está sendo muito bem aceito, tá? E nós temos um grande orgulho de tê-lo hoje conosco. Grande orgulho de tê-lo conosco. Tá? Agora, quem é, né, que hoje come na mesma panela, no mesmo gamelão, que foi denunciado o roubo de pneu na prefeitura para trocar por uma vaca? Não é a vereadora Lialdo. Não é a vereadora Lialdo. Tá? E não fiz isso em função de benefícios próprios. Nem o Márcio Rosa fez em benefício próprio. Ele veio de livre e espontânea vontade. Não foi comprado. Não foi por interesse. Não foi por cargos. Se a Alessandra hoje está me assessorando, é por competência. E tenho orgulho, Alessandra, de tê-la como assessora. Muito orgulho. Bastante competente. Bastante competente. Tá? Então, o senhor meça suas palavras e, por favor, quando usar a tribuna, porque senão, senhor presidente, também o nosso regimento, eu vou pedir que o senhor faça o mandato de segurança quando este vereador, que é a segunda vez, não vai ter a terceira, eu vou esquecer aqui, vier falar da minha vida particular. Da minha vida particular eu não aceito. Tenho 31 anos de vida pública. Fale da minha vida pública. 31 anos. E vasculhe ela do jeito que o senhor quiser, porque não vai encontrar. Agora, a próxima vez que o senhor usar a tribuna para falar da minha vida particular, tenho muita moral, sim. Sou mãe, eduquei meus filhos, são exemplos.
Sou professora, sou responsável e hoje sou vereadora representando a população de Tijucas. Se o senhor acha que esta vereadora é imoral, o senhor está chamando a população de Tijucas de imoral. E a população merece respeito. Muito obrigada. Boa noite. Então, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 19 de maio, a hora regimental. Boa noite a todos.